Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, que alegria! Temos trabalhado essa semana inteira com saúde, com força. Deus tem nos guardado em todos os nossos passos e eu tenho certeza que você que nos assiste nesta manhã também deve estar muito feliz pela força e pelo vigor que Deus te deu. E eu quero dizer para você que uma nova dimensão ainda vai levar a você algo melhor. Eu quero deixar uma afirmação para você não esquecer nunca mais. Deus não reforma pessoas, Deus transforma pessoas. Deus pega o fraco, o caído e fortalece. Que a fortaleza do Senhor invada a tua vida, a tua alma e no dia de hoje você seja fortalecido na força do poder de Deus. Uma nova dimensão está levando a você o melhor da música gospel, levando a você uma mensagem de fé, de esperança e levando também a você testemunhos que vão edificar a tua vida. E você vai dizer, vale a pena servir a esse Deus. E o meu desejo é que você fique conosco, não é verdade? Não desligue o teu televisor, fique conosco, vamos até o fim juntinhos, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Uma nova dimensão é Deus juntinho de você. Bom dia, queridos, na doce paz de Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira, a semana está no finalzinho e nós estamos aqui para compartilhar com você o amor de Deus que é poderoso para transformar vidas. Sim, a transformação que Jesus faz na vida daqueles que o recebem como Senhor e Salvador é uma realidade. E quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, coloca a sua fé nele, algo extraordinário acontece. Ele renova a mente, o coração e o espírito, trazendo esperança, paz, alegria verdadeira. Aqueles que experimentam a transformação em Jesus encontram um propósito maior para suas vidas e uma nova identidade como filhos de Deus. E essa transformação não ocorre somente por esforço próprio, não. Ela ocorre pela obra poderosa e sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem trabalha na vida de quem se entrega a Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar em nossa programação hoje. Se você não está convencido, daqui a pouquinho tem um testemunho que alguém que teve a sua vida transformada por Jesus vai contar para você que você vai começar a sentir algo novo aí dentro da sua vida. E antes desse testemunho, você vai assistir Elder Andrade cantando Você Não Será Esquecido. Vamos lá. Quanto tempo faz que você não abre a janela para ver o céu tão lindo que o Pai fez pra você? Quanto tempo você já perdeu aí? Quanto tempo faz que você está mergulhado na solidão, sem perceber que tem alguém te estendendo a mão, e você pensando que acabou? Mas hoje Deus coloca um ponto final nesse vazio que sua vida se tornou. E quem estava anunciando sua derrota verá um novo capítulo dessa história. Verá alguém que estava morto e reviveu, alguém que estava perdido e foi achado. Quanto tempo faz já não importa, hoje é o dia de viver uma nova história. Você não será esquecido. Há um Deus que capacita um escolhido. Só parece que morreu e que Deus falhou, mas entenda, nada foge do que Ele planejou. Você não será esquecido. Hoje Deus desceu pra resgatar um filho. Se alegra hoje, sua história vai mudar. Quando Deus decide abençoar um filho, quem impedirá? Alguém recebe isso aqui nessa noite? Oh, aleluia!
Mas hoje Deus coloca um ponto final nesse vazio que sua vida se tornou. E quem estava anunciando sua derrota verá um novo capítulo dessa história. Verá alguém que estava morto e reviveu, alguém que estava perdido e foi achado. Quanto tempo faz já não importa. Hoje é o dia que Deus libera uma nova história pra tua casa, uma nova história pra tua vida. Você não será esquecido. Há um Deus que capacita o escolhido. Só parece que morreu e que Deus falhou, mas entenda, nada foge do que Ele planejou. Você não será esquecido. Hoje Deus desceu pra resgatar um filho. Se alegra hoje, sua história vai mudar. Quando Deus decide abençoar um filho, quem impedirá? Assim diz o Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Aleluia! Hoje Deus desceu aqui pra te resgatar. Quem impedirá? Se levanta, veste a melhor roupa. Deus te chama pra comemorar. Oh, cante comigo. Quem impedirá? Foi estabelecida, uma nova história foi escrita por Deus, e você e a tua casa vai viver este novo tempo. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia! Escuta só essa novidade. Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação.
Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo e vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre e agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração, tá bom? Deus abençoe, um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM. Sabe, quando Jesus entra em uma vida, ele começa a remover velhos hábitos, vícios, mas não é só isso não, ele traz cura para as feridas aqui emocionais, ele traz cura e restauração para as áreas quebradas das nossas vidas. A transformação, ela acontece gradualmente, à medida que a pessoa se entrega diariamente a Jesus, busca a comunhão com Ele e permite que o Espírito Santo opere em seu interior. E por falar um pouquinho sobre essa transformação, o Vidas Transformadas vai entrar no ar agora com um testemunho lindo para você do poder de Deus, de transformação de uma vida. Vamos lá! Bom dia, queridos, na paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar com você aqui em mais um quadro Vidas Transformadas. Como eu sempre digo, esse quadro dentro do nosso programa me traz muita satisfação, porque aqui nós levamos sempre boas novas, boas notícias, coisas boas, coisas que Jesus faz, o impossível que Ele pode fazer na vida das pessoas. Esse espaço a gente tem essa oportunidade de mostrar isso para você, do quão bom Deus é. Que nós não só falamos, nós provamos sim do que Ele faz, do que Ele pode, né, fazer na sua vida, do que Ele fez na minha vida, na vida das pessoas com quem eu entrevisto. Enfim, Deus é bom em todo o tempo e neste espaço nós temos a oportunidade de encher o teu coração de fé, de esperança, porque nós falamos de um Deus que pode todas as coisas, que é vivo, que é poderoso e que transforma toda e qualquer vida. Todas as vidas são transformadas por Jesus. Aqueles que, né, têm fé que Jesus pode transformar, com certeza Ele entra e transforma todas as coisas. E prova disso, hoje eu tenho aqui comigo, numa entrevista, a Neia Bastos. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, paz minha do pastora, Senhor. paz do Senhor. Gente, a Neia é uma bênção de Deus. Tem, assim, uma história lindíssima para contar para a gente. Desenvolve um ministério lindíssimo. E tudo isso a gente vai conhecer hoje aqui, né, na sua história. Ela é membro aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Ela congrega, né, trabalha em uma de nossas igrejas, que está lá no Chico de Paula, aqui em Santos, e ela tem assim um testemunho de conversão muito lindo e desenvolve também um ministério lindíssimo, e tudo isso a gente vai estar passando assim agora aqui para você. Bom, quem olha essa carinha assim bonitinha, né, olha só. Pois é, mas a Neia antes de Jesus não era fácil não, né, Neia? Não. Conta pra gente aí como era a tua vida antes de Jesus. Então, pastora, a minha vida não era fácil, né? Sofri bastante na minha infância, fui criada, cresci num lar com um pai alcoólatra, minha mãe tendo que cuidar de 9 filhos, e eu não via a hora de eu completar 12 anos para sair de casa. 12 anos, não era nem 18, 15, não, 12. Era 12 anos, porque eu vi o sofrimento da minha mãe e eu não queria passar por aquilo. E com 14 anos conheci meu marido, né, que hoje é o pai dos meus 2 filhos, e a gente foi morar na comunidade da Alemoa, aqui em Santos. E com 17 anos eu tive meu primeiro filho, uma moça totalmente perturbada, atrapalhada, uma moça que só vivia de zoeira, de bebida, de cigarro,
A minha mãe não me suportava mais de tanta coisas que eu fazia, porque eu bebia, eu me transformava. Era uma pessoa totalmente perturbada. Aos meus 17 anos, tive meu primeiro filho, o Denit, e foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida. Tinha um ponto de pregação chamado Ponto de Pregação da Irmã Inácia. Eu acho que Santos quase inteiro conhece este ponto de pregação, porque era conhecido como um lugar aonde Deus habitava. Quando os pregadores chegavam ali, já sentia Deus, e era atrás da minha casa. E certo dia meu marido foi nesse culto da Irmã Inácia. Você tinha 17 anos nessa Tinha época? 16 anos para 17 anos. E também ainda desse jeitão todo seu de... Desse jeitão brava, não queria... Brava. Nossa, eu odiava crente, eu não suportava crente. Você era do tipo que partia para briga mesmo? Partia para guerra, partia para briga, partia para ignorância. Eu era uma pessoa totalmente depravada, onde eu chegava eu arrumava briga. Sério? Né? Arrumava briga porque é de família isso, né? É de família. E ali meu esposo chegou do culto e ele ficou maravilhado porque o culto foi tão forte que teve uma manifestação de demônios naquele culto de libertação. E ele disse assim, nossa, esses espíritos malignos estão dentro das pessoas. E o irmão disse assim para ele, tá, as pessoas que não têm Jesus, ele entra porque a casa está vazia. E ali meu marido chegou, aceitou a Jesus naquele culto, ele chegou alegre, satisfeito, dizendo, olha, né, eu aceitei Jesus. Aquilo para mim foi terrível. Uma afronta. Eu disse, você não vai para a igreja. E quem vai beber comigo agora, quem vai zoar comigo, você não vai para a igreja. E ele disse assim, não só eu vou, mas você e a nossa casa vai servir ao Senhor a partir de hoje. Esta casa está sobre nova direção. E eu disse, o próximo culto que você for, eu vou para frente da igreja e vou armar um barraco lá e você vai sair de lá envergonhado. E quando foi no culto de quinta-feira da Irmã Inácia, eu me arrumei, coloquei a roupa mais curta que eu tinha e fui para a porta da igreja. Fui para afrontar mesmo. Fui para afrontar ele, para envergonhar, e disse para ele, se você for, eu vou xingar você e vou xingar o pregador que está pregando lá. Aí ele disse, você não vai fazer isso. Eu falei, vou fazer. Espera, saia daqui e você vai para você ver. E ali ele saiu, o culto pegando fogo, quando eu cheguei na porta da igreja, pronta para fazer aquele barraco, né? E eu fui impactada com a palavra. Eu tentava me mover e não conseguia. Eu tentava falar alguma coisa e minha boca travou. E eu fiquei até o final daquele culto, quando eu consegui respirar para me vir embora, sem conseguir falar nada, sem conseguir fazer nenhum escândalo. Né? Deus usou a boca daquele pregador eloquente e disse assim, moça, eu te trouxe hoje aqui porque eu tenho um chamado missionário com você e não adianta você relutar, porque eu te escolhi entre milhares de pessoas para fazer a diferença nesta terra. Né? E ali eu falo, ai, que nada, um homem comedor de arroz e feijão, Deus vai falar na boca dele? Mesmo assim, você ficou com toda a experiência de ficar imobilizada, sem ter força para nada? Porque algo me tocou naquela noite, mas eu era tão dura, tão durona, que eu queria massagear o meu ego, como eu sempre estava certa, né? Entendi. Porque as pessoas é assim, Deus fala e muitas das vezes eles não querem reconhecer que é Deus, porque eles têm um ego duro, eles acreditam no que eles acreditam e pronto. Querem acreditar, né? Exatamente. Aí eu cheguei, né, tentei sair, não consegui. Aí eu disse assim, esse comedor de arroz e feijão tá falando que Deus é isso, Deus é aquilo, que nada, eu vou embora. Aí fui para casa. Meia hora depois, aquele pregador chega na porta da minha casa, bate na porta e diz assim, eu vim terminar o que Deus tem para falar com você. E eu fiquei parada, perplexa, porque como pode um homem ter tanta ousadia depois do que eu, né? Eu olhei para ele com cara feia, como não queria aceitar, e ele mesmo assim veio na minha porta. E ele disse assim, moça, ainda esta madrugada, o Senhor deixará um sinal como Ele é Deus. E para você saber que Ele é Deus, Ele vai tocar em quem você mais ama. Aí eu fiquei muito brava, pastora. Fiquei muito brava, pastora. Quem mais eu amo? Não é mãe, não é pai, não é marido, é meu filho. E era o único que eu tinha. Aí eu disse, vocês vêm para minha casa para rogar praga em mim, para dizer que Deus vai tratar com meu filho? Quem é você? Pastora, e mesmo assim você durona. Durona, tipo, durona. Porque ele falou com você ali, veio na tua casa continuar. E você... A mensagem de Deus. E o que você pensava de crente nesse tempo? Ah, que crente era tudo doido. Eu era devota da Aparecida, então para mim era a religião certa era católica e ninguém colocava
outra religião na minha mente. Só que a gente esquece que Jesus, ele não é religião. Jesus é salvação. É verdade. Né? Jesus é salvação. E a gente, depois que a gente começa a entender isso, a gente deixa de crer em religião e a gente passa a ser adorador. É isso mesmo. Né? E ali terminou aquele Sim. culto, o pregador foi embora e saiu da minha casa e eu fiquei xingando ele, coloquei meu filho para amamentar com medo, né? Medo, temor e tremor do que ele tinha falado. Então, você com tava... certeza, eu estava muito preocupada. E, de repente, eu coloquei o menino para mamar, coloquei ele para dormir. Quando foi 3 horas da manhã, o meu filho acordou todo roxo, as mãozinhas roxas, os lábios roxos. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Do jeito que eu estava deitada, eu saí correndo, mas correndo mesmo para um lugar deserto, para um lugar longe, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Um lugar longe da comunidade onde eu moro, para a avenida é longe. E eu saí correndo com a criança 3 horas da manhã no braço. E o primeiro posto policial que eu encontrei, eu joguei a criança no braço daquele policial e disse, pelo amor de Deus, me socorre que meu filho está morrendo. Eles me jogaram na viatura, corremos para a Santa Casa, para a emergência ali infantil. Quando a gente chegamos lá, o médico balançou a cabeça para o policial e disse assim, pronto, meu filho morreu. E aí comecei aquele desespero, aquela agonia, e meu marido, de vez de me consolar, onde ele estava, ele dobrou os joelhos e começou a orar. E aquilo me enfureceu, aquilo me deixou doida, porque ele tinha que me consolar. Ele não tinha que ficar virado para a parede orando, porque eu não conhecia esse Deus. Eu falei, por que ele não está me consolando? Eu falei, você vem para cá e você vem ser doido aqui, vai ser doido lá em casa, eu não quero você aqui. Proibi ele de entrar no hospital. E, de repente, o médico falou assim para mim, mãe, você tem religião? Eu disse, tenho. Ele falou, pois comece a orar, porque só Deus pode fazer um milagre na vida do teu filho. E ali, passando-se 1 hora depois, eu fui olhar ele pelo vidro ali da UTI, ele estava cheio de aparelhos. Rasparam a cabeça, aparelho nos pés, aparelho nas mãos, com aquele tubo imenso dentro da boca daquele bebê de 3 meses. E ali foi 3 dias de muita agonia. E no segundo dia, eu sentei lá fora, fiquei chorosa, né? Falando para Deus, por que Deus tudo isso? Por que meu filho estava bom? O que aconteceu com essa criança? E ali questionando a Deus sem entender, perdida, né? Perdida, porque quando Deus, Ele quer fazer algo na vida de alguém, não adianta a gente tentar correr do chamado de Deus. É verdade mesmo. Porque não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu para uma grande obra. E quando a gente não entende essa obra, né, a gente sofre. Porque naquelas noites eu sofri um sofrimento, uma dor na alma que eu nunca senti antes. E ali eu comecei a questionar a Deus por que eu estava naquela situação, se meu filho estava bom há 2 dias atrás, mamando, brincando, e agora ele estava ali cheio de aparelhos. E você não ligou essa situação com o que aquele pastor não, pastora, havia dito? Eu ainda não tinha ligado. Tá. Eu só liguei a partir do momento que, no 3º dia, sentou uma senhora do meu lado, pro lado de fora, onde estava a neonatal ali da Santa Casa. Ela sentou do meu lado e ficou me olhando, e só me olhava. E o olhar daquela mulher começou a me perturbar. Eu disse, por que essa mulher está me olhando? Ela não fala nada e fica me olhando? Né? Eu acho que ela está na mesma situação que eu, acho que ela quer puxar algum assunto comigo e não sabe como, e está me olhando. Aí eu saí de onde ela estava, do banco que ela estava, e fui para o banco da frente, onde dava de frente para o vidro da UTI ali da Santa Casa. E ali eu sentei naquele banco, ela saiu de onde ela estava e sentou do meu lado, e disse assim, olha pelo vidro. E eu olhei pelo vidro, vi lá meu filho cheio de aparelhos. Aí eu olhei assim e comecei a chorar. Ela disse, olha de novo. Quando eu olhei de novo, ela falou, sabe por que ele está aí? Ele está aí por causa da tua rebeldia. Você pode tirar teu filho daí. Nossa. E quando eu abaixei a cabeça chorando, como se diz, eu estava me sentindo culpada, na verdade, porque Deus tinha falado comigo antes disso tudo acontecer. Né? Talvez eu tivesse dado ouvido o que Deus tinha falado naquele culto. Sim. O pregador não tinha ido para minha casa dar uma palavra daquela, dizendo que Deus ia tocar em quem eu mais amava para me trazer para Ele. Poderia ser muito mais fácil quando a gente dá ouvidos o que Deus tem para fazer na nossa vida. Né? Mas, infelizmente, tem pessoas que só vêm pela dor, só vêm pelo choro, só vêm pelo pranto. E foi assim comigo.
E ali eu ajoelhei ali naquele corredor daquela UTI e disse assim: Deus, se o Senhor tirar meu filho daqui, eu nunca mais volto para este mundo. Eu quero descobrir o que é te servir, Senhor, de verdade. Senhor, eu quero entrar em lugares que ninguém pode entrar. Senhor, se eu sou a tua missionária, tira meu filho daqui, ouve a minha oração. Quando eu levantei a cabeça, aquela senhora já não estava mais ali. Passando-se 1 hora, o médico chega para mim e disse assim: mãe, o teu filho despertou, vai dar mamar para ele. E eu fiquei maravilhada porque foi uma resposta de Deus para a minha vida imediata, naquele lugar. Imediata. Porque muito rápido, do estado que ele estava. Exatamente, eu saí dali e disse assim: se Deus tirar meu filho daqui, eu vou te servir, Senhor, e a ti eu entrego esta criança. Senhor, ele será um profeta nas tuas mãos. E ali comecei a falar com Deus da minha maneira, como tinha muito crente que morava no meu bairro, e então a gente vai pegando as manias dos crentes, né? Vai, tá repreendido. Então, mesmo que a gente não entenda, a gente vai falando. E foi assim que Deus fez na minha vida, pastora. A minha conversão foi ali, dentro, naquele corredor da Santa Casa. E foi o teu o marido? meu encontro. E o teu marido nessa situação da O meu tua marido, ele conversão? sabia que era a mão de Deus. E ele estava confiante. Porque novo convertido é assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, novo convertido está vivendo o primeiro amor. Então, o que Deus faz é tudo perfeito. E é assim que a gente tem que continuar. A vida toda. Novos na fé, a vida toda. A gente não pode perder esta alegria de servir ao Senhor. Ter o primeiro amor, conhecer a Deus de perto como Deus é. O que acontece hoje com a nossa vida é que a gente acha que a gente amadureceu. E a gente acaba perdendo a sensibilidade do que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Quantos Deus não levanta mais profeta porque acha que nós crescemos e nós não precisamos mais ouvir a voz dos profetas de Deus, né, pastora? E Deus se cala. E quando Deus se cala, tem uma coisa errada aí. Né, precisamos ouvir a voz de Deus. E foi assim a minha conversão. E depois disso, como foi assim esse processo seu para você se encaixar dentro da igreja? Houve mais alguma resistência? Eu era briguenta, pastora. Mesmo muito, depois da com as irmãs. Nossa, ninguém podia falar nada que eu queria me desviar. Foi um processo difícil para mim me adaptar, porque a gente vem para a casa de Deus cheio de carrapichos, cheio de espinhos, cheio de bagagem. Tem que encontrar um líder de novos convertidos cheio de amor, cheio de amor, de carinho, para te abraçar, começar a tirar os carrapichos um por um, e ali vai te lapidando e você vai, né, amadurecendo. E eu disse para Deus: Deus, eu amo, sempre gostei de culto de missões. Os cultos das igrejas que me chamavam a atenção sempre foi os cultos de missões. Entendi. E ali meu esposo me convidou para ir na igreja do Chico de Paula, minha primeira culto que eu fui. Quando cheguei lá, era um culto de missões. Era a missionária Claudilene Nogueira que estava pregando. Ela ainda na época era solteira. E aquela menina mexeu comigo, a maneira como ela falava de Deus, a certeza de como Deus era na vida dela, me moveu. E eu disse assim para Deus: Deus, eu quero ser assim. Deus, me levanta para ser a tua missionária. E ela começou a contar as experiências dela do Peru. E eu disse: Deus, eu não posso ir no Peru, mas eu posso orar. Olha aí, as experiências bem novinhas, eu dizendo: Deus, eu não posso ir lá, mas eu posso orar, eu posso contribuir. Ou seja, já queimava no teu coração, né? Já queimava, a obra missionária já queimava no meu coração. E eu disse para Deus: Deus, ainda que eu não vá nos países, eu posso ser, Senhor, uma ferramenta dentro do meu bairro. E assim eu cresci na fé, acreditando que Deus nos chamou para isso, né? E se o Salmo 99, 1 diz que o Senhor reina, o Senhor tem que reinar em todas as nossas, em toda a área da nossa vida. Não é só naquilo que você acha que Deus tem que reinar. Deus tem que reinar só na minha mão, no meu pé, não. Não. Se Deus é o Senhor que reina, Ele quer reinar na sua vida por completo. E muitas das vezes, pastora, falta entrega. Né? Vivemos um tempo onde as pessoas não querem mais se entregar para viver o amor genuíno de Deus. Qual é o amor genuíno de Deus? Para que Jesus se entregou na cruz do Calvário? Foi para salvar a humanidade. Ele não olhou se a humanidade estava cega, se a humanidade estava aleijada, se ela estava defeituosa, se tinha alguma deformidade. Jesus simplesmente se entregou. E é esse amor que Deus quer que a gente tenha.
Se é comunidade, se é país, se é índio, se é morador de rua, Deus quer que você se entregue como filho de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, né? Eu vou, para terminar esse primeiro bloco, que aí no segundo a gente vai estar falando realmente sobre esse teu ministério que nasceu realmente dessa tua conversão, né? Que você já nasceu com fogo aí no coração para fazer a obra de Deus e ela desenvolve, gente, um trabalho fantástico mesmo. E a gente vai estar falando sobre isso ainda. Mas só me conta mais uma coisa. Você disse que você sempre teve muitos problemas, saiu de casa já novinha, enfim, né? Você já nasceu num lar muito problemático, conturbado e tal. Depois que você aceitou Jesus, conta um pouquinho pra gente como que foi assim, embora você ainda meio com teu jeitão, né? E devagarinho o Senhor foi moldando, mas conta pra mim a questão da tua alma, né? Porque só a gente, né, sabe o que se passa dentro. As angústias, a falta de esperança, as tristezas, muitas vezes a gente está sorrindo, mas por dentro não é bem assim. E quando a gente está sem Jesus, isso é muito, muito pior, porque quando a gente, né, conhece Jesus, não é que a gente vira anjo, não é? Verdade. A gente tem nossos problemas, né? Muitas vezes temos dias de angústias, dias de tristezas, mas a gente tem a esperança de que Jesus está com a gente. A gente tem aonde recorrer, a gente vai orar, vai buscar, e logo o Senhor já fortalece a gente caminha mais um tanto aí para frente. Mas sem Jesus a gente sabe que a coisa é bem diferente. Muito. Quando você então conheceu a Jesus, como é que ficou essa tua situação? Você era essa mulher durona, né, que realmente é meio orgulhosona pelo jeito aí, não dava o braço a torcer. E eu acredito que você tinha, assim, as tuas frustrações, as tuas tristezas sem Jesus. A partir do momento que Deus entrou na tua vida, que você recebeu Jesus no teu coração, como é que ficou essa questão, sabe? Como foi esse coraçãozinho aí, como ele se portou com agora um novo morador dele? Deus. Quando Deus entra, tudo é transformado, tudo. Né? Aprendei de mim que sou manso. Né? Se Deus ensinou a Saulo, Jesus ensinou a Saulo, Jesus não ia me ensinar? Com certeza. A servi-lo, a amá-lo, a amar quem está do meu lado? Então Jesus, ele vai nos lapidando, ele vai nos ensinando, ele vai nos moldando e a gente aprende. Porque, pastora, eu tentei suicídio por várias vezes no mundo, mesmo jovem. As pessoas falam, nossa, tão jovem e só pensa em se matar, bebe, fuma tanto e tenta se matar. Minha mãe não aguentava mais. Uma insatisfação enorme. E quando eu aceitei Jesus, eu achei que a minha mãe ia odiar. Ela amou. Ela disse, agora vai sossegar. Agora vai sossegar. Essa menina agora vai sossegar. E minha vida foi transformação. Hoje, eu tenho 9 irmãos. Hoje eu sou referência. Acontece alguma coisa, chama a Neia aquela hora. Olha que coisa maravilhosa. E Deus tem entrado no meio da minha família através dos testemunhos, que é algo surpreendente o que Deus tem feito na minha família. Esse fato de você ter pensado em suicídio era exatamente por conta dessa insatisfação que você tinha? Dessa insatisfação. Ou seja, aquela Neia briguenta, de repente, já era até pelo fato desses buracos que existiam dentro do teu coração que precisavam ser preenchidos. Verdade, pastora. O buraco é muito grande, né? Fica um buraco imenso quando você tenta ser feliz e você não consegue, e você coloca a culpa em tanta gente, quando na verdade o único culpado é você, que você tem que dar aquele impulso. É verdade. Né? E na minha vida faltava esse impulso, porque eu costumo dizer assim, que não foi nós que escolhemos ao Senhor. Sim. Né? Ele nos escolheu. É verdade. Ele nos escolheu para uma grande obra. É verdade. Então, quando eu vim para Jesus, eu vim na certeza de que eu queria ser diferente. Eu não queria ser mais um crente dentro da igreja. Eu queria ser diferente. Eu queria ser como a missionária Claudilene, que ia, sabe, que desbravava mesmo, que ia para a missão, que não tinha medo, que pegava um violão, enfrentava a multidão e o nome do Senhor era glorificado. E quando eu vi ela, eu falei, Senhor, eu quero ser assim. Eu não quero ser uma crente somente de igreja. Eu quero ser crente, Senhor, para a multidão reconhecer que existe um Deus que ainda cura, salva e liberta. É como no começo eu digo, eu tenho uma frase comigo que diz assim, que quem tem medo gera medo, mas quem tem unção gera unção. É verdade. E eu preferi ter unção do que medo. Glória a Deus. Muitas pessoas preferem um medo, preferem se esconder,
para não mostrar a glória de Deus, para não mostrar que existe um Deus morando nele. E quando a gente começa a mostrar um Deus que mora dentro de nós, ele cresce, né? Você diminui, ele cresce. É verdade. Então, né, você que está nos assistindo, não deixe que o medo tome conta de você, mas que você transforme pessoas através da unção que está dentro de você. Glória é forte a Deus. isso, né? É tremendo, é fortíssimo, muito forte, pastora. Fortíssimo. Né? Então, não tenha medo, tenha unção para transformar vidas. Amém. Porque quem é transformado, transforma. É verdade. É Né? verdade Transforma, mesmo. porque somos Sim. 9. Hoje, Sim. meus irmãos, tudo, pastora, fala, chama ela que Deus faz. Então, isso não tem presente maior do que seus irmãos reconhecer que Deus ele é na tua vida. Glória a Deus. Olha só, da ovelha negra se torna o referencial. Quem é que faz isso? Só Jesus. Jesus. Só Jesus, é Né? verdade. Porque o ser humano não vale nada, mas quando Jesus entra, ele se torna referência. Muda tudo, né? Muda tudo. Né? Que coisa linda ver, né? A forma de como Deus trabalhou na tua vida. Eu fico só pensando aqui, vocês perceberam, né? O quanto ela era tinhosa, né? Mas Deus ele tem um jeitinho especial de trabalhar com cada um de nós. Verdade. Né? Deus é muito lindo, Ele sabe exatamente como nós somos, Ele conhece o nosso ponto fraco, Ele sabe como ir, né? Como trabalhar, como fisgar. E Deus tem essa forma extraordinária, tão linda e tão amorosa de trabalhar, como Ele fez na vida da Né e de tantos outros que eu entrevisto aqui. Você que acompanha esse quadro, esse espaço aqui no programa, você tem visto das várias formas que Deus tem trabalhado e tem ministrado na vida das pessoas. Isso me encanta a cada dia, gente. E é uma alegria, por isso que eu digo, é muito bom poder estar passando para vocês aí essa mensagem de esperança através desses testemunhos. Bom, você então, depois de ter aceitado a Jesus, você realmente, assim... Jesus te salvou, mas também colocou uma chama no teu coração. Sim, pastora. Né? Uma chama de um amor enorme pelas vidas, pelas pessoas, para que elas pudessem também estarem conhecendo a Jesus. Conta um pouquinho disso pra gente aqui. Então, como eu falei, né? Eu era uma jovem muito difícil. E como eu, quantas, né, estão aí fora? E eu, através de um culto missionário, que a missionária Claudilene foi ministrar na congregação do Chico de Paula, um culto missionário que marcou a minha vida. Eu disse, Deus, eu quero ser assim. Eu quero ir em lugares e alcançar pessoas que muitos não conseguem chegar. E essa chama cresceu, pastora. 25 anos anda comigo essa chama. Glória a Deus. E assim, a gente acha que porque os anos se passaram, a gente tem que modificar também. Só que a chama é a mesma, né? De quando a gente aceitou para agora. A gente tem que ser menino sempre na presença de Deus, né? Independente se ele é rei, se ele é profeta, se ele é missionário, se ele é obreiro, se ele é pastor, ele tem sempre que ter essa chama ardente dentro dele de querer mais de Deus, de querer almas, de querer ganhar o mundo para Jesus, Glória né? a Deus, é isso mesmo. Ganhar vidas. E quando nesse culto que você disse que a missionária Claudilene estava lá, a partir daquele você foi impactada e ali você já se agarrou naquilo que você queria. Sim. Ou seja, ali você já visualizou né, o teu propósito, aquilo que você queria desenvolver. A partir dali você já começou a fazer alguma coisa ou teve alguma outra experiência que enfim te alavancou? Sim, eu... com 2 meses, né? Um mês que eu estava na igreja, eu ainda não era batizada com o Espírito Santo. Para você ver, eu orava de dia, de noite, de madrugada, não tinha hora para orar. Eu queria receber a unção de Deus, né? Eu queria ser diferente, eu queria marchar, eu queria pular, eu queria falar em mistério, eu queria ser crente. Porque Jesus entrou, e quando Jesus entra, a gente fica diferente, né? E com uma semana que eu estava na igreja, no Chico de Paula, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Uma semana. Olha que lindo. Me deu línguas repartidas de fogo. E eu disse, agora eu estou pronta, né? Eu quero fazer algo para Jesus. Foi quando a gente começamos a trabalhar um SOS dentro da comunidade, dentro da favela, né? Pegar crianças de famílias muito carentes e fazer um café da manhã com eles, pregar a palavra, dar um discipulado, falar um pouco do amor de Deus, porque a igreja da Lemoa começou no barraco de madeira, começou com SOS, né? Era um ponto de pregação? Era um ponto de pregação, que era o ponto de pregação da irmã Inácia. Vê só, Deus tratou comigo lá e agora eu volto para fazer a obra de Deus no mesmo lugar, né? Trazendo crianças da comunidade para poder ouvir a palavra de Deus. Então foi assim durante
uns 5, 6 meses, e aí a dificuldade bateu na porta, porque a gente não tinha recurso para fazer o café da manhã, para dar o almoço para as crianças. Foi quando eu conheci a pastora Kátia e o pastor Joabe, aqui da sede. E eu falei para ela, pastora, eu tenho fé, eu tenho coragem, eu tenho garra, eu tenho um ânimo, e eu quero trabalhar, e Jesus quer que a gente trabalhe, mas eu não tenho recurso. Imediatamente a pastora Kátia, né, ela disse, não, pode contar com a gente, e ali ela ia todo sábado para aquela comunidade, fez um trabalho incrível, que hoje nós vemos pastores, nós vemos missionários, nós vemos obreiros, daquelas crianças que cresceram, hoje são presbíteros, missionários, hoje são pessoas crentes, porque alguém se dispôs a fazer, né? E eu estou aqui, né? Vendo tudo isso acontecer e saber que foi uma obra gloriosa através das nossas mãos. E anos depois, né, passou-se uns 2 anos, a missionária Claudilene volta de novo do Peru para poder casar, né? Foi quando a gente teve o prazer, que eu fazia um trabalho no Morro do Tetel, com um sopão dentro de uma casa chamada Casa da Irmã Graça, que era uma macumbeira que meu esposo ganhou para Jesus, e a gente começou a desenvolver um trabalho de sopão. A gente fazia o culto e no final dava sopão para o pessoal ali do morro. Foi quando eu conversei com a missionária Claudilene e falei, Cláudia, tem um projeto no Morro do Tetel, mulher, que precisa da gente, vamos cair para dentro, vamos falar de Jesus, leva teu violão, vai ser muito forte. A Claudilene imediatamente falou, vamos, né? E ali foi um trabalho glorioso, pastor, aqui foi formada uma igreja, tem pessoas crentes até hoje naquele lugar, e até hoje a missionária Claudilene é lembrada naquele lugar por causa daquele trabalho. E você não tinha medo? Porque você trabalha em comunidades, você até comentou comigo um pouco antes ali, que era em frente, parece que de boca de ponto de drogas, e você sendo mulher e falando de Jesus, você não tinha nenhum tipo de represália ali, algum problema? Você ia mesmo, ia para dentro? Ah, pastora, eu cresci dentro de uma comunidade, né? A gente convive com isso todos os dias. E se no mundo a gente era ousado, imagine agora com Cristo, né? Imagine agora com o Espírito Santo de Deus dentro de você. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Então essa ousadia estava dentro de mim, estava dentro das missionárias, estava dentro da Claudilene, estava dentro da missionária Kátia, estava dentro dos obreiros, então a gente ia mesmo com força para lá, porque Deus era com a gente naquele lugar. E o trabalho foi crescendo devagarinho. Foi crescendo, que teve que sair da casa da Irmã Graça e alugar um espaço numa garagem para colocar o povo. E disso você continuou mesmo fazendo esse trabalho social, porque você falava de Jesus e também atendia as necessidades do povo. Exatamente. Deus, a gente ia buscar verdura no sacolão, a gente pedia doação e a obra de Deus continua. Porque quando a gente quer, Deus ele faz. Deus precisa que alguém queira para ele poder fazer. Tá, e diz uma coisa, você continuou desenvolvendo esse trabalho. Aí você já parou, já teve a igreja, que agora já não era mais um ponto de pregação. Aí você partiu para qual o próximo passo aí? Porque são já 25 anos que você trabalha nisso, né? Você não parou. Então conta um pouquinho essa evolução pra gente. Então, pastora, eu já andei por muitos lugares, né? Já fui no Morro do Tetel, já fiz um projeto lá. Fui no Morro da Caneleira, também já fiz um projeto lá. No Morro do Progresso, já fiz um projeto lá, que a gente levanta o trabalho, entrega para os pastores da igreja mais próxima, para eles poderem dar continuidade, né? Sim. Então, se tem pessoas que queiram fazer, junta a fome com a vontade de comer e a gente trabalha, né? É verdade. E eu levava o meu filho pequeno, né, para o morro, subia morro, descia morro, e olha, aconteceu uma coisa incrível, eu falei, Deus, a missionária Claudilene já não está aqui, então eu também tenho que aprender a tocar. Eu também tenho que tocar violão, porque o violão chama vidas, né? Quando a gente começa a adorar, né? Sempre é bom, né? A gente chama. Eu já não tenho uma voz muito boa para adorar, mas com o violãozinho fica tudo de bom, né? E eu ali tentando aprender, e não é que saiu alguma coisa. Olha aí. E ali para os pontos de pregação, para os cultos ar livre, eu sempre levo o violão e Deus faz coisas grandiosas. Que coisa linda. E depois disso, conta mais pra gente, o que você começou a fazer? Saiu dos morros, das comunidades, você começou a desenvolver, quem mais o trabalho? Então, onde mais? Eu comecei a desenvolver um trabalho com os moradores de rua, né? Há muito tempo, uns 17 anos, a gente trabalha com os moradores de rua e essa obra nunca parou.
né? Todo final de ano, agora tem um projeto chamado Projeto Ebenezer, que é do Chico de Paula, com a irmã Denise e o irmão Luna, que eles desenvolvem esse trabalho. Né? Como eu estou lá há 2 anos, né, que eu era da Lemoa, 17 anos da Lemoa, 2 anos estou lá no Chico de Paula, e eu me juntei com eles, né? Eu falei, gente, vocês têm muita garra, então vamos se juntar, vamos fazer uma coisa única para Deus e vai ser forte. E ali é desenvolvido um trabalho na rampa do mercado, né? Esse trabalho eu já fazia junto com a missionária Luciene, né? Que todo final de ano é um almoço para mais de 800 pessoas. Uau. Eu tenho um vídeo no meu Facebook, se vocês quiserem entrar para vocês verem os trabalhos desenvolvidos com os moradores de rua, é algo incrível. Todo final de ano são muita gente para Jesus, a gente encaminha para casa de recuperação, pessoas são transformadas, inclusive eu tenho vários vídeos de pessoas que agradecem pela oportunidade de renascer novamente, porque alguém foi até a rampa do mercado. Porque quem hoje quer dar importância para alguém drogado, alguém alcoolizado, né? Não são muitas pessoas. Hoje a senhora procura, eu procuro alguém, é difícil alguém querer se dispor, né? Se disponibilizar para esta obra. Porque são pessoas que não têm nada para oferecer. Mas Jesus olha para eles com um olhar de tanto amor. É verdade. Né? Então, quando vocês passarem de carro, vocês veem uma baixinha gritando no megafone, no microfone, pode descer que é eu. Com certeza. Né? E você, o trabalho com morador de ruas você vem desenvolvendo ainda e parece que você começou também a trabalhar com índios, né? E isso, a gente tem um projeto dentro das aldeias agora. Que falei, Deus, me dá mais, eu quero mais. Por quê, pastor? A gente não leva nada desta vida. É verdade. Daqui a gente não leva nada, a gente está aqui de passagem. A gente só deixa algo, um legado de quem nós fomos na presença de Deus. É verdade. Eu acho que a pior coisa que tem na vida de um crente é você passar e as pessoas dizerem assim, ó, lá vai o crentinho, não produz, não dá fruto. Mas quando passa um homem de Deus, uma mulher de Deus, fala, aquela moça é diferente, aquela moça traz a presença. Porque eu sou pequena, pastora, mas a minha garganta é grande. Eu fui para a Bahia fazer uma obra missionária com a missionária Luciene, que meu desejo era alcançar minhas parentelas. Eu disse, Deus, eu já alcancei tanta gente aqui, eu quero ir para a Bahia. Eu quero escandalizar um pouco lá e mostrar quem é o Deus poderoso que nós servimos. Porque parece que o povo lá é meio devagar, né? Eu achava que o povo era devagar. Pastora, eles acordam às 5 horas da manhã para consagrar. Aqui a gente acorda 8 horas da manhã, né? E eu achando que eu ia despertar as irmãs lá. Quando é 4h30, tudo escuro, o galo nem cantou direito, elas passam de jumentinho batendo na tua porta, te chamando para você consagrar. E ali a gente fez o primeiro culto na rua, foi incrível. Todo mundo daquela rua saiu para fora para ver o que Deus estava fazendo. Deus. E quando eles saíram, os vizinhos saíram para ver o que Deus estava fazendo, viu uma garganta, né, de ouro, né, gritar naquela cidade. Estrondava, porque é uma cidade pacata. E o povo queria saber que microfone novo era aquele que estava estrondando. Só que não era microfone, era a minha garganta, dizendo que Jesus salva, cura, liberta, transforma o homem e leva para o céu. Glória a Deus. Né? Então o som de que Jesus fazia estremeceu aquela cidade. E no outro dia aquele culto foi notório. Né? Todo mundo queria ver quem era a pregadora que estava gritando naquele lugar. Eu creio. Porque quem tem unção transpassa o som, né? Verdade. Passa um som. Então, quando a gente fala com prioridades, Deus ele faz coisas grandiosas. E essa tua experiência com os índios, que você foi levada a evangelizar, conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Ai, também. pastor, então, a gente estava no culto de missões, né? Sempre o culto de missões. Sempre, culto de missões. Onde tudo Irmãos, começa, como né? A gente tem que valorizar os cultos de missões nas igrejas. Porque se hoje eu estou aqui, se você está aí, é porque alguém falou de Jesus para você. Culto de missões, muitas pessoas hoje não gostam dos cultos missionários, porque é um culto que mostra quem realmente você é, como você está diante de Deus. É o culto que constrange você, que mostra que você está seco, que você não tem feito nada para Ele. Então muitas pessoas, o culto de missões é um culto chato. O culto de... Não, não é chato. O culto de missões mostra quem é você de verdade e qual tem sido a sua posição no reino. É verdade. Né? Foi o que Deus falou ontem. Muitas das vezes a gente quer poder, a gente quer graça, a gente quer glória, a gente quer transformação, mas a gente não
deixa Deus fazer. A gente não sai da zona de conforto para Deus poder fazer isso. Exatamente. Né? Exatamente. Se hoje eu estou aqui é porque Deus me tirou da zona de conforto. Eu poderia estar hoje nos melhores lugares, mas eu preferi estar nos valados. Eu preferi estar com os moradores de rua. Eu preferi estar dentro de uma aldeia indígena onde ninguém quer ir. Né? E hoje eu trago os índios para cultuar a Deus na casa do Senhor. E certo dia eu levei os índios com a missionária Luciene, eu enchi a perua. Falei, vocês querem culto com os índios de verdade? Vocês valorizam a nossa cultura? Porque não adianta a gente querer ir para os Estados Unidos, para o Japão, se a gente não valoriza a nossa cultura, Sim. que é aqui do Brasil. A Sim. gente não tem conhecimento como o Brasil é rico e como o Brasil precisa de Jesus. É verdade. Né? Tem povos dos nossos lados, como os índios, como os ciganos, que é um povo que eu amo, que eu já falei com a minha amiga, que tem um projeto, um trabalho aqui no Morro da Nova Sintra. Ela me convidou para mim ir lá, porque eu tenho um tio também, parentes, né, que é cigano, e eu já disse que eu queria conhecer a cultura, mas só para entrar, Jesus entrar devagarinho, né, como Jesus entrou, sim, né, sim. E é maravilhoso. E ali eu encho aquela perua de índio e falo assim, vocês querem ir para o culto? Eles amam ir para o culto. Eles amam adorar Nhanderu, a Tupã. O Tupã é Jesus, Nhanderu é o Deus, Criador dos céus e da terra. Então, quando a gente convida eles para vir para a casa de Deus, é uma festa que eles fazem, porque eles querem mais desse Deus, que muitas das vezes não é valorizado dentro da casa de Deus, né? E eu levei eles para um culto estava cheio, né? A igreja estava linda de missões, fotos de índio, mas quando eles começaram a adorar em Guarani, lá na frente, elas vieram a caráter, com as roupas que eles têm, né, as meninas. E ali foi um escândalo, porque, poxa, por que não mandou elas vestir roupa? Eu falei, meu filho, é a cultura deles. Se vocês não estão preparados para entender isso, como que a gente vai para a missão em outro lugar se a gente não está preparado para isso? E o cacique ficou maravilhado, saiu chorando daquele culto, porque Deus falou com ele. Glória a Deus. Né? Então é incrível. E a gente leva alimentos, a gente pede doações, a gente vai na rampa do mercado, a gente evangeliza, pede doações de fruta, a gente compra uma caixa de banana, pede outra, e assim Deus vai fazendo a obra. E você não tem nada que ajude vocês, nenhuma ONG, nada. Realmente é um trabalho de fé mesmo, de fé e amor. Amor e muito voluntário. Sim. Né? Porque eu costumo dizer que nós somos voluntário desta grande obra. Pastora, nós somos voluntário. Deus nos chamou para ser voluntário da sua obra. Sem querer nada em troca. Né? Quando eu digo voluntário, é sem querer nada em troca de Deus, porque Deus já nos deu tudo. Né? É verdade. O que a gente vai se queixar? A Bíblia diz do que se queixa o homem. É verdade. O homem queixa-se dos seus próprios pecados. Então, o que Deus já fez na nossa vida já é o suficiente. Então, nós temos que ser voluntário nessa grande obra. Bom, a gente daqui a pouco vai terminar a nossa entrevista, mas eu quero mostrar para você que está em casa um videozinho bem curtinho, com algumas fotos, um vídeo que a própria Neia mandou para a gente do trabalho que ela desenvolve, e eu quero mostrar para você aqui, só para você ter uma ideia do trabalho que ela faz, que ela desenvolve com homens, com mulheres, com crianças, para você ter uma ideia desse trabalho tão lindo que Deus tem feito através da vida dela, né? Que salvou a vida dessa mulher aí para fazer coisas grandes. Olha só, veja aí esse vídeo curtinho, mas para você ter uma ideia desse trabalho de evangelismo que ela desenvolve.
Que coisa linda, hein, Neia? Parabéns, viu? Realmente é um trabalho de amor que você realmente tem se doado totalmente, né? Glória a Deus. E como você disse, você não tem voluntário nenhum, vai com a força e com a coragem mesmo, né? Verdade. E Deus vai abrindo portas para vocês. Verdade. Bom, então você que está em casa, que você quer ajudar, quer estar envolvido com esse trabalho também, porque as pessoas podem se envolver de várias formas, né? Elas podem se envolver fazendo parte dessa equipe que sai mesmo para a rua. Você pode também fazer parte daqueles que podem doar, ajudar, né? Estar doando o alimento, ou dinheiro, ou roupas, brinquedos. Final de ano está chegando, você pode fazer alguma coisa aí para poder estar ajudando. Então, a gente vai deixar aqui o endereço para você aqui embaixo, que você pode estar entrando em contato com a Neia Bastos e, de alguma forma, você pode estar ajudando e também estará envolvido nessa obra de amor, falando de Jesus para outras pessoas, para que elas também tenham as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Neia, a gente está terminando já esse nosso espaço, mas antes de você ir embora, da gente se despedir, eu quero que você deixe uma mensagem pessoal de casa. Tanto, sabe, com essa chama que arde no teu coração de falar de Jesus para outras pessoas, como também para outros que, de repente, como você, estão perdidos, sem uma esperança, sabe, sem conseguir, sem uma perspectiva de vida, achando que estão perdidas, que, enfim, sabe, sem poder ver à frente aí um caminho, estão completamente cegos, só vendo trevas literalmente à sua frente. O que você pode dizer para essas pessoas? Que Jesus te ama, tem um grande projeto na tua vida, que assim como Jesus, ele me chamou das densas trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, da mesma forma, Jesus quer fazer na tua vida. E também, pastor, eu quero deixar um recado para todos os voluntários que têm trabalhos missionários que muitas das vezes não são reconhecidos, que trabalham arduamente, como o projeto Lodebar, daqui de Santos, como o projeto Ebenezer, o projeto Lodebar, o pastor Walter, que Deus abençoe, continue nesta garra, salvando vidas, indo atrás de pessoas que muitas das vezes são discriminadas, são jogadas no lixo, mas você está aí como uma coluna forte, que Deus te abençoe grandemente, e Jesus é maravilhoso, né? A obra não pode parar. E eu queria finalizar, pastora, com uma frase: não deixe que o medo te impeça de avançar. Amém. Caminhando sempre para frente, né? Com coragem. Com coragem. Neia, muito obrigada. Foi um prazer, mais uma vez eu digo, foi um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite, de ter vindo aqui no programa, de poder gravar, de poder contar a tua história e de contar da forma como Deus tem te usado e mostrado pra gente como essa chama no teu coração tá ardendo, queimando e ter contagiado a gente nesse dia aqui com todo esse amor que você tem por pessoas que estão realmente precisando do amor de Deus e de pessoas serem acolhidas, né? Serem acolhidas. Então, que Deus te abençoe, prospere muito o seu ministério e espero que este espaço também aqui tenha sido de bênção para a sua vida. Amém. Viu? Que o Senhor possa te abençoar muito e que essa entrevista e esse recado que você deixou e nós, a oportunidade de poder mostrar o teu ministério possa realmente trazer muitos frutos, muitos voluntários, muita gente aí ajudando, cooperando para que a obra avance. Amém. Deus te abençoe. E você que está assistindo a gente, foi um prazer ter você aqui com a gente nesse Vidas Transformadas de hoje e eu realmente de coração espero que o Senhor continue ministrando no seu coração, porque tocado eu sei que você já foi, porque é impossível realmente Jesus falar, tocar e derramar o seu amor e ninguém ser tocado. Mas que você possa aí, durante todos esses dias pela frente, possa ser realmente aí absorver mais e mais tudo que foi dito aqui e que o seu coração se encha de esperança e que você se volte para Jesus, porque Ele é o único capaz de mudar, transformar a sua vida e fazer de você uma nova criatura para a glória e para louvor dEle. Que você também possa, depois de salvo por Jesus, possa também fazer obras extraordinárias para o reino de Deus e também ser um pescador de homens. Oh, glória. Tá bom? Que Deus te abençoe, meus queridos. Fiquem todos na paz e até uma próxima oportunidade com mais um quadro Vidas Transformadas. Escuta só essa novidade! Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fly 99 FM. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes.
Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo, vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre. E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá, queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM. A transformação que só Jesus faz é uma prova viva do amor, do poder de Deus. E não há limites para a graça de Deus. Ele pode transformar qualquer vida, não importa quão perdida ou quão quebrada ela esteja. E você entende isso? E agora nós vamos assistir a mensagem pastoral, que vem com uma palavra de fé para o seu coração. E ela vai entrar no ar agora e nós vamos assistir. Olá, como vai? Tudo bem com você? Com o senhor? Com a senhora? Com a senhorita? Com o jovem? Com o adolescente? Você que está no hospital e está tendo a oportunidade de me assistir agora, vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus para os vossos corações. Estou aqui nesse momento para trazer a palavra de Deus. O nosso propósito como cristãos, único, é trazer a palavra de Deus. Nós queremos ser verdadeiros e pregar o que está escrito na palavra de Deus. E hoje eu quero falar de um amigo verdadeiro, um amigo que não falha. O amigo que você pode contar com ele em qualquer hora, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, no banheiro, no quarto, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja, ele está com você, não te deixa. Às vezes ele fica calado, mas quando ele se cala, ele está nos ensinando, ou está nos provando, não é? E a gente fica meio aborrecido, né? Poxa, falei com meu amigo, ele não me respondeu, que chato, quanto tempo estou falando com ele, ele não me responde. Fique tranquilo, ele está com você, ele está te ouvindo, e no momento certo, pode ser que ele nem fale, mas ele haja, e com o agir dele você vai ver que ele respondeu a tua oração. Eu quero ler um salmo, não é? Um salmo tão importante quanto é a palavra de Deus. E esse salmo, ele reporta bem isso. É um momento que o salmista, ele chega diante de Deus e ele, como um homem observador, ele conhecia muito bem Jerusalém, ele olha para os montes, olha para a natureza, olha para todas as coisas e de repente ele escreve algo que Deus inspirou no seu coração através do Espírito Santo. É o Salmo 121, um salmo muito conhecido, mas é um salmo que fala ao nosso coração de uma forma muito extraordinária. E ele começa dizendo assim: elevo os meus olhos para os montes. Muito bem, elevo os meus olhos para os montes. Depois ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes. Montes inabaláveis, rocha, não é? Firme, denota segurança, não é? Mas ele pergunta: de onde me virá o socorro?
Aí logo ele se lembra e ele mesmo responde, não é? Ele mesmo responde. É como o salmista Davi fala consigo próprio, com a alma dele, não é? Ele fala assim: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Coisa linda, aleluia, glória a Deus, coisa maravilhosa, não é? A gente fica tão preocupado, não será, meu Deus, como é que vai ser isso e aquilo outro, né? E depois que tudo isso passar, você vai falar contigo mesmo de novo, como o salmista falou: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas os teus pecados, é Ele que cura todas as tuas enfermidades, é Ele que te redime da perdição e te coroa de benignidade e de gozo. Esse é o resultado de quem confia neste Deus que nos enviou Jesus. Olha que coisa linda. Ele nos enviou Jesus. E é a mesma coisa, Jesus é Deus. Jesus é Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus é Deus. E aí ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Falando com a alma dele. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. E ele não tosquenejará. Não deixará vacilar o teu pé. E também ele te guarda e não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Este é o Deus que nós servimos. E Jesus, como nosso amigo verdadeiro, Ele não nos deixa. Ele está conosco. Quando ele foi assunto aos céus, estavam reunidos cerca de 500 irmãos, e ele se retirou, e ele deu as últimas instruções. Ele disse para os seus discípulos: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí ele deixa a palavra final: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi uma cena muito contrastada, não é? Andaram com Jesus 3 anos e meio praticamente, aprenderam muito com Jesus, viram coisas gloriosas com Jesus, milagres extraordinários, sentiram a presença de Jesus, dormiram com Jesus, comeram com Jesus, andaram com Jesus, e de repente ele vai ser assunto aos céus. Que coisa triste, como homens, quanto nós sofremos, não é? Ele estava ali, todos olhando, de repente, que coisa gloriosa, aleluia, que coisa linda, algo nunca visto. De repente ele começa a sair do chão, aleluia, e vai sendo elevado às alturas, mas ele tinha deixado uma promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este é o amigo inseparável, o amigo de todos os tempos. Pode confiar, de olhos fechados. Não se preocupe, confia no Senhor, Ele não te desampara. Ele diz que está conosco todos os dias. E ele disse mais: onde estiverem 2 ou 3, não precisa muito não, 2 ou 3, reunidos no nome dele, Ele está no meio destes. Coisa linda. E diz que quando ele chegou numa certa altura, uma nuvem o cobriu. Imagine aqueles homens, aquela pequena multidão olhando para o céu, chorando, sorrindo, porque a glória devia ser uma glória extraordinária, coisa tremenda, aleluia, oh, glória a Deus, vendo aquele homem, Jesus, que morreu na cruz, agora sendo assunto aos céus, glórias a Jesus. E aí apareceu um anjo
e disse para aquele povo e confortou o coração deles: porque vocês estão olhando para cima? Porque vocês estão olhando para cima? Olha, este mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele mesmo há de voltar. Aleluia, e essa é a esperança do crente. Nós estamos esperando a vinda de Jesus. A qualquer momento Ele vai voltar. Ele não vai descer aqui na terra, não vai tocar o solo, mas Ele virá nas nuvens, a trombeta vai soar. E não vai soar no teu ouvido humano, ela vai soar no teu espírito. E você será arrebatado, esse corpo será transformado. Diz que os mortos que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro, virão aqui, aquele corpo que se desfez será transformado, e aí juntos nós subiremos a encontrar com Jesus nos ares. Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. E sabe o que ele disse no final? Quando ele falou: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Assim, olha, eu vou vos preparar lugar e virei outra vez. E quando eu vier, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Mesmo depois do arrebatamento, nós estaremos com Jesus para sempre. Glória a Deus. Amigo, você precisa de um amigo? Você está aflito? Aconteceu alguma coisa, você não tem para quem contar? Não tem coragem? Conte para Jesus. Conte, fale com Ele como seu amigo. Pela fé, dobra os joelhos, creia que Ele está ali do seu lado te ouvindo. Conta tudo para Ele, que você pecou, que você errou, que você enganou. Tudo aquilo que você fez de errado. E diga para Ele assim: Jesus, agora eu quero uma solução. E eu sei que tu tens a solução. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar a solução. Não só isso. Ele vai fazer como fez com a mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou, alguém me tocou. Mas, Senhor, tanta gente te cercando e tu falas que alguém te tocou. Não, eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aquela mulher não teve outra coisa a fazer senão se apresentar, se curvar diante de Jesus, dizer: eu te toquei. E veja o que aconteceu. Ela foi curada, mas Jesus falou: vai, mulher, a tua fé te salvou. Glória a Deus. O Senhor quer salvar você e quer solucionar o teu problema. Não que você não tenha mais problema, você terá problemas, mas o Senhor estará contigo para solucionar os teus problemas. Aceite a Jesus, abra o teu coração, eu vou orar com você. Amém? Senhor, eu oro, eu me alegro em Ti, eu glorifico o Teu nome. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor, o amigo inseparável, o amigo de todas as horas. Senhor, ajuda aqueles que estão carecendo. Ah, Senhor, resolva os problemas, conforta os corações, aqueles que perderam o ente querido e não têm conforto, não têm consolo. Tu és o grande consolador, o Teu Espírito é o consolador. Consola, Senhor, transforma essas vidas e liberta para a glória do Teu nome. Assim eu oro e Te agradeço por tudo, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Como você já viu, Jesus não apenas oferece a salvação do pecado e a reconciliação com Deus, mas Ele também traz uma transformação profunda no íntimo da pessoa. E se você busca uma transformação genuína, entrega a sua vida a Jesus. Permita que Ele faça a boa obra, a obra transformadora dEle no seu coraçãozinho. Neste final de semana, procure uma igreja evangélica, entregue a sua vida a Jesus e Ele já estará esperando por você. E agora, então, Jéssica Augusto canta pra gente e em seguida o pastor Paulo Correia encerra o programa orando por nós. Amanhã, sábado, não esquece, coloca toda a garotada para assistir o UND Kids. Esse é um programa infantil divertido, lindo, cheio do amor de Deus para as crianças que nos vão assistir. E eu convido você para estar com a gente também junto com seus filhos. Ficamos por aqui, desejando a você um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira e que ela venha recheada de bênçãos do fim de semana. Que Deus te abençoe.
E aquilo que eu te prometi chegou na tua casa. Levamos a bênção de Deus. Você com certeza já deixou a sua alma fortalecida, robustecida pela bênção que Deus te entregou. E eu quero, nesse momento, quando estamos encerrando esse programa, desejar a você toda sorte de bênçãos. E eu vou deixar um versículo para você, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse versículo que eu vou orar por você agora e pedir a bênção de Deus no encerramento da nossa programação. Pai, em nome de Jesus, estou pedindo a tua bênção aos nossos telespectadores, aqueles que estiveram conosco por esse período, desfrutando do melhor do céu. Que a tua bênção de paz, a tua bênção de vitória, que a tua bênção de alegria tome conta de cada um de nós. Ao aflito, dá-lhe a paz, ao oprimido, a liberdade. Aquele que está enfermo, Senhor, que a tua bênção de cura vá e pegue em cheio a enfermidade e coloque por terra, e que a partir de agora a pessoa que me assiste sinta-se curado pelo poder do nome de Jesus. Abençoa cada um que está conosco. E eu quero pedir, Senhor, aqueles que estão no hospital, leva a tua saúde ali, manda o teu anjo ali. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, manda a tua paz para eles. Quero pedir a tua bênção para a nossa nação, para esse lindo Brasil. Abençoa os governantes, abençoa as autoridades constituídas, abençoa cada um, Senhor, porque eu sei que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus recebi para te abençoar. Amém.